que você perguntou aqui, qual a sua arte que veio primeiro? Qual arte que veio primeiro, né? Bom, a arte ela tá ligada à minha vida toda, desde a infância. Né? Mas o que veio primeiro foi a confeitaria, foi o bolo. Né? Olha só. Eu venho de uma família onde as mulheres reinam ainda. Né? Tipo, uma família completamente De mulheres. de mulheres. Mulheres, elas cuidavam de todos. E aí veio essa coisa do bolo, veio da minha avó. Minha avó, eu era muito curioso quando pequeno, os irmãos iam brincar, iam pra rua, eu também. Mas quando ela ia pra cozinha fazer bolo, eu ia lá. Aquele bolo da vovó. Sim. Sim. E aí foi daí que veio essa paixão, foi por causa da minha avó. Olha só, via ela fazendo e ficava curioso, querendo aprender Eu ficava a fazer. meio curioso, falava, mas como cresce? Então eu tinha umas dúvidas assim já quando criança. Mas não eram esses bolos, né? Não. Era aqueles bolo caseirinhos. Bolo. caseiro. Como é que é? Bolo de bolo, né? Bolo. Inclusive um bolo que eu sou apaixonado que ela faz até hoje. Que depois veio receita, minha tia foi fazer, minha mãe e eu faço. Um bolo de nata com marmelada. Caraca. É sabor da infância. Cara, Tem uma memória afetiva, né? Tem, Esses bolos muito, assim, muito. né? E é assim, ó. Ela faz, sua mãe faz, sua tia faz, mas parece que, tipo assim, o da avó... Não, Não da avó é? não tem É, nem comparação. é diferente. Com certeza. muda muito. Às vezes eu pego assim, é um sabor tão diferente, Sim. pode nem ser o melhor. Às vezes a mãe, a tia faz tudo melhor, mas o da avó é da avó. É um sabor totalmente diferente. É. A gente recebeu uma amiga em casa, né? Esses dias, e eu morro de saudade do bolo de Coca-Cola dela. E aí, nossa, faz uns 20 anos que eu comi isso. E ela me Nossa. deu a receita, porque ela mora fora e tal. E eu fico assim, nossa, mas não é o seu bolo de coca. Mas não tem como, né? O sabor, eu acho... além do carinho, né? Vó, Sim. não tem como. Receita de vó é receita de vó. Você come um pedaço de bolo e viaja no tempo, É né? indiscutível. Não tem nem que ver. Mas e aí, beleza. E como que surgiu a arte com o bolo, né? Porque, beleza, o bolo veio da família. Você falou, as mulheres predominavam lá, eram trabalhadeiras, faziam muito bolo, e você, de curioso, aprendeu. Mas, cara, isso é uma obra de arte, né? Pô, a gente ainda não comeu, mas deve estar gostoso, mas é muito bonito, né? Vamos lá, eu comecei com, tipo, massinha de modelar, quando a gente tá Sim. na Sim. pré-escola. Eu ficava encantado com massinha de modelar. Quando a molecada do meu lado fazia aquelas coisas horríveis, posso falar que não era. Eu já queria fazer, tipo, detalhes. Tipo, no meu bichinho tinha que ter detalhe. Entendi. O rabo tinha que ser igual o rabo. Então, eu acho que já veio daí. Mas a paixão pela confeitaria, tipo, por bolos temáticos, assim, veio relacionado a programas de TV mesmo. Entendi. Né? Tipo, eu era apaixonado por um programa que depois, pelo Boi de Valastro, né? E ele tinha um programa, o Cake Boss. Cake Boss, E eu acompanhava muito, e eu ficava olhando, assistindo, e falava, cara, não é possível. Como que consegue? E aí um dia eu falei, não. Mas isso é bolo de verdade, né? Eu acho que eu consigo fazer também. Só que eu tinha um problema, aqui na região, na época, não tinha um lugar que vendia, tipo, material. A pasta americana. Uhum. E aí tinha a pasta americana caseira. E aí eu fui tentar fazer. Obviamente que não deu certo. Não tem a mesma textura. Aí depois eu encontrei, tipo, comecei a comprar pela internet. Depois foi sendo mais conhecido por confeiteiros aqui na região, até que algumas lojas começaram a vender. Aí foi uma Isso massa. você era bem novinho. Não, tá querendo revelar a idade? Jovem. Tá querendo revelar a idade? Você deve ter 26 anos igual eu. Fala de novo isso. Eu tô com 40 anos. Eu tenho 40 anos, mas eu comecei com... Eu não comecei foi muito novo, não. A fazer esse tipo de bolo tem uns 6, 7 anos. Que você faz pouco começou. tempo. Que eu comecei a fazer. Sim. Eu falei, bom, acho que dá para fazer. Querendo ou não, sempre esteve ligado à arte, né? Porque Sim, desde a sim. massinha lá, é a arte, né? Mas antes você já vendia o bolo tradicional ou não? Não. Então de Não. 6, 7 anos que você falou assim, não, agora eu vou fazer isso uma profissão. Exatamente. Tá. Faz 6, 7 que você se tornou publicamente confeiteiro, digamos assim. Isso. Não deixava de ser, né? Fazia, às vezes, pra mãe, pra avó, tudo, mas... Foi até engraçado que, na época que eu comecei, eu falava assim, cara, como que eu vou, tipo, fazer as pessoas prestarem atenção no trabalho, ou que quiserem comprar o trabalho. E aí eu usei as redes sociais, na época, o Facebook, o Instagram também, mas mais o Facebook, para leiloar os bolos. Caramba. Leiloava bolo, aí fazia, tipo, tinha uma encomenda, sobrava um pouco de massa, eu fazia um bolo menor, colocava um tema legal e sorteava bolo. Então, isso chamou muita atenção na época. Que legal.
Que da hora. Não, e não tinha, né, tanta... Não. É igual uma você maneira falou. de, realmente, como você disse, chamar a atenção, né? Tipo, o pessoal ir atrás da sua arte, lá ver seu bolo, tudo. Sim. E o pessoal competia por ele, né? E deu certo, hein? Tem uns casos aí que deu umas brigas, mas a gente resolveu. É? Sério? Que da Tipo, hora. porque a pessoa queria e ficava leiloando. Foi. É? Inclusive, eu não vou falar o nome, mas Sim, inclusive sim. foi uma ocasião em que a pessoa deu o lance, e, tipo, tinha uma pessoa que foi até um convidado de vocês aqui, Aham. e dava o lance também, tipo, e aí a pessoa sumiu depois que ganhou o lance, sumiu. Aham. E aí a pessoa falou, Cleber, e aí? Eu falei, não, a pessoa não Aham. pegou o bolo e tal. Não, então eu não ia buscar. Ah, e aí é? a pessoa pegou. Entendi. Depois você conta em off pra ver quem Eu que é. conto. Em off pode. Se ele está assistindo, ele vai saber quem é. Olha Aí a só. pessoa coloca aqui, sou eu! Se entrega antes. Fui eu. Se entrega antes. E você lembra do seu primeiro bolo temático? E qual que era o tema? Cara, o meu primeiro bolo temático foi muito, hoje eu falo assim, muito básico, muito fácil. Foi um bolo para minha sobrinha. Ele era todo pink, cheio de estrelas. Mas Era isso... só isso. Ah, tá. Mas na época foi... Foi o primeiro. o Isso, primeiro. mas pra você foi fácil? Mesmo hoje, você vendo o que você faz ou não? Na época você ficou sem dormir? Na época eu fiquei sem dormir, eu fiquei Entendi. preocupado, falei, não vai dar certo. Não vou conseguir, mas foi. Mas foi o primeiro. Mas não tinha bonequinho, não. Sim. Quando você começou mesmo a fazer o bonequinho, aí foi uma noite sem dormir, então, o primeiro que você teve que entregar. Eu acho que o primeiro foi porque eu fiquei muito preocupado, tipo, em secar, em colocar no bolo, ficar do jeito que eu queria. Mas hoje é tranquilo. Hoje É eu porque faço hoje você rápido. já conhece, já sabe o tempo que vai gastar pra secar tudo. Sim, já tem mais sim. experiência. Já começa um pouco antes, os bonecos, a decoração. Sim. Mas o primeiro foi bem punk. E como que foi o primeiro bonequinho? Foi... O primeiro bonequinho foi um policial. Olha só, diferente. Foi um Eu achei que policial. ia ser, tipo, noivo, que geralmente você vê bastante, né? Não, foi O um pessoal faz os policial. bolos. Tipo, era a namorada deu para Uhum. um namorado na época e ela pediu um bolo e ela queria ele como policial, Sim. de farda. E eu falei, não, tá, eu vou fazer. Morrendo de medo, né? Mas fiz. Deu certo. Ainda mais pra um policial, falei, nossa, entregar feito, tô lascado. Nossa! Ele gravava, assim, eu vou te multar toda vez que você passar por aqui. É isso que você imaginou de mim aqui? Deixa eu anotar tua placa aqui. É, mas foi isso. Eu achei que ia ser dos personagens, sabe? Homem-Aranha, esses daí, porque... Tem mais saída, assim, ou não? Tem, Mário. É até complicado falar disso, porque, assim, claro que a gente mexe com o público, então você tem que, Sim. obviamente, obedecer e fazer o que a pessoa quer. Mas tem alguns personagens que a gente, tipo, fica até... O confeiteiro fala assim, meu Deus, de novo. Ah, É cansativo. tá. É cansativo. Mas claro que a gente faz, né? É porque é uma febre, né? Um Se exemplo. você tem falar hora... que você não gosta de fazer Batman, manda desligar agora. Então, cara, eu não ia falar do Batman. Eu ia falar, por exemplo, da Peppa Pig. Não, tipo, tô que foi brincando. bem Ah, teve tenso. uma época, então... que- Nossa, Deus me livre. Não Você, aguentava nossa, a mais. Peppa de novo, né? Bem Cara, Entendi. por aí. e a Peppa é horrível, bicho. Posso falar do que ela aparece? Não, fica quieto. Mas parece. Eu uso a Peppa até em aulas até hoje, quando eu falo sobre o Egito. Porque a Peppa é a lei da frontalidade pura. Eu acho que eu usei até quando eu dava aula pro João, eu usava isso, cara. Tipo, O João não vai lembrar. é muito estranho, muito estranho. Mas A- é um personagem que as crianças A adoram. caramba. filha da nossa amiga queria porque queria da Peppa. E ela assim, gente, eu achei que eu ia fazer de alguma princesa. Ela quer da Peppa. E, tipo, a menina não queria outra coisa se não fosse da Peppa. E aí a festa é de quem? Da menina. Gosto Nossa. peculiar das crianças hoje. E a gente chegava na festa dela, ela gostou da festa, sabe? Ela quer Ó, morrer. Chega um pouquinho o microfone que o pessoal tá falando que tá um pouquinho baixo o áudio. Eu já Aí. falo baixo, né? Ah, Não, de boa. É que assim, todo dia a gente testa alguma coisa nova aqui e hoje eu testei o áudio. Aí o pessoal do canal do Google avisou, o áudio tá um ainda pouco bem baixo. que eles avisaram. Valeu, jovens. Ô, Guga, você não deve estar surdo, não. É eu que mexi no áudio hoje. Mas é isso aí. A gente vai já assisti. Você mexeu aí, né, João? O João acho que deu um grau lá, depois você vê se melhora, você dá um feedback pra gente aí. E obrigado por avisar. Obrigadão mesmo. Cada episódio uma surpresa. Faz parte.